Então, estamos de volta com a nossa aula. Agora, nossa aula de geografia, certo? E vamos dar continuidade sobre a vegetação do planeta, ok? Os tipos de vegetação que existem no nosso planeta, ok? Então, vamos dar continuidade na página 384, certo? Vamos lá, abra seu livro na página 384. Dessa vez eu não fiz, não é? Então, pause o vídeo se você não conseguiu abrir o livro na página 384. Pronto? Agora que você já está com o seu livro aberto, vamos começar a dar continuidade, aliás, pela floresta temperada, certo? Floresta temperada, então, não é uma floresta com tempero, certo? Com cheiro verde, com coloral, com cominho, com algum, ou com alho, ou cebola, ou pimentão. Não é isso, certo? Então, vamos lá estudar o que é uma floresta temperada? Leia junto comigo. Esse tipo de formação vegetal é composto por árvores que perdem as folhas antes da chegada do inverno. Por isso são conhecidas como florestas das folhas que caem. As folhas das árvores brotam novamente na primavera. Então, o que é uma floresta temperada, certo? A floresta temperada é um conjunto de árvores, um conjunto de vegetação, certo? Composto por árvores, ou seja, por um conjunto de árvores que as folhas caem, certo? Por exemplo, na seca, as folhas das árvores também não caem, então da floresta temperada, certo? As folhas também caem, certo? Com a chegada do inverno, com a chegada do frio, certo? Todas as folhas das plantas caem, por isso elas são conhecidas como florestas das folhas que caem, certo? E as folhas, depois do inverno, depois de tudo, só vão nascer novamente na primavera, certo? Então, professor, nós temos uma floresta temperada? Não. Nosso não é floresta temperada, ok? As folhas da vegetação da nossa região caem por outro motivo, certo? Que eu explico depois, ok? Pronto. Vamos lá. Encontramos esse tipo de vegetação no leste dos Estados Unidos, no centro da Europa, nas ilhas do Reino Unido e no nordeste da China, certo? Então, as florestas temperadas, nós vamos encontrar ela onde, certo? No leste dos Estados Unidos, ok? No centro da Europa, certo? Na região próxima à França, ali na Alemanha, ok? E depois nas ilhas do Reino Unido, certo? Que é onde fica a Inglaterra, que vocês já devem ter ouvido falar. E também no nordeste da China, ok? Então, florestas temperadas são as florestas que as folhas caem com a chegada do inverno. Vamos agora para a página 385. Vamos lá. Vegetação de altitude. Essa vegetação é formada por arbustos de raízes firmes e profundas que sobrevivem aos ventos fortes e ao frio. O clima não contribui para o desenvolvimento de uma vegetação mais variada. Então, a vegetação de altitude, certo? Ela é formada por arbustos, ou seja, por plantas pequenas, certo? E baixas, ok? E mais essas plantas pequenas e baixas têm suas raízes profundas, certo? Para que elas possam sobreviver ao vento, que é muito forte, certo? Em cima das montanhas. E também ao frio que faz nelas, ok? Então, e por conta do clima muito frio, certo? Do alto das montanhas, do alto das cordilheiras, certo? Não permite ter uma vegetação muito variada. Então, geralmente são arbustos, plantas pequenas, certo? E também com raízes profundas, ok? Geralmente a vegetação é mais rasteira, não tem essas plantas de grande porte que a gente vê algumas plantas por aqui, certo? Então, onde nós podemos encontrar? Encontramos a vegetação de altitude no alto das montanhas da América do Sul, principalmente na área ocupada pela Cordilheira dos Andes, certo? No Himalaia também encontramos esse tipo de vegetação. Então, a vegetação de altitude nós encontramos no alto da Cordilheira dos Andes, que fica aqui na América do Sul, atravessando o Chile e outros países, certo? E também na Cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest, certo? Vamos agora para a estepe, certo? Que parece, mas não é estepe de carro. Vamos começar com as piadinhas sem graças hoje, né?
mas tudo bem. Vamos lá. Vegetação. Vegetação formada predominantemente por gramíneas, certo? Muito utilizadas para pastagem de animais e poucas árvores. É típica das áreas subtropicais e seu subsolo geralmente é rico em nutrientes que favorecem a prática agrícola. Então, a estepe é uma vegetação formada principalmente por gramíneas. Como assim, gramíneas, professor? Por grama? Isso mesmo, por tipos de grama, aquelas plantas rasteiras, certo? Capins pequenos e que se espalham sobre a superfície do solo, certo? Aqueles pequenos capinzinhos que a gente pode ver, certo? Que nascem às vezes com aquelas folhinhas parecidas com as gramas, são as gramíneas. Podem crescer um pouco, certo? Mas não atingem grandes alturas, ok? E é típico das áreas subtropicais, certo? Ou seja, abaixo dos trópicos, das áreas mais quentes, ok? E o subsolo, geralmente das regiões onde tem a estepe, certo? Ele é rico em nutrientes, ou seja, que favorece a prática agrícola, ou seja, quando se planta certos tipos que se dão com a temperatura, cresce muito, por exemplo, como a soja, certo? Ou o trigo, ok? Principalmente o trigo, certo? Por conta do clima. E onde nós vamos encontrar essa vegetação? Esse tipo de vegetação pode ser encontrado no Brasil, no sul da África, certo? No leste da Europa, no centro da Ásia e no leste da Austrália, certo? Então, vamos dar continuidade. Floresta tropical. Então, floresta tropical desenvolve-se em regiões quentes e úmidas. As árvores têm muitas folhas que são perenes, isto é, que não caem no inverno. Então, as florestas tropicais desenvolvem-se em regiões quentes e úmidas. Ah, professor, nossa floresta é tropical? Não, porque nós temos a região quente, mas não é úmida, certo? Então, ela vai se desenvolver aonde? No Brasil? Na Amazônia, certo? No norte do Brasil, no Pará, no Acre, em Rondônia, certo? Então, tudo aquilo tem florestas tropicais, certo? Então, e a característica dela é que elas têm muitas folhas, as árvores são enormes, certo? E a copa da árvore, ou seja, a parte de cima delas são enormes e cheias de folhas, certo? Que as folhas não caem no inverno, cai só quando envelhece mesmo e amarela, mas tem sempre folha, produzem sempre sombra, certo? E são perenes por quê? Porque são permanentes, ok? E onde é que vamos continuar com a nossa leitura? Nas florestas tropicais existem árvores com até 60 metros de altura. Como eu falei, elas são de grande porte, crescem muito. Por exemplo, aquela antena da Oi, certo? Eu posso estar apontando assim, mas porque eu esqueci pode ser que o vídeo fique invertido, mas eu estou apontando para o lado da antena da Oi. Ela deve ter por volta de 30 a 34 metros, ou seja, nas florestas tropicais tem árvores que são o dobro do tamanho da antena da Oi, para vocês verem como são grandes, certo? Pronto. E onde encontramos esse tipo de vegetação? Encontramos na América do Sul, certo? No Brasil e também nos países vizinhos ao Brasil, na América Central, no centro da África e no sudoeste da Ásia, certo? Então, nós já estamos acabando, certo? Vamos para o último tipo de vegetação de hoje. E nossa última vegetação de hoje é a vegetação mediterrânea, ok? Vegetação mediterrânea é a vegetação característica das faixas do litoral mediterrâneo europeu, certo? Da porção sul da Europa, ou seja, mais abaixo, certo? Não ao norte para a Inglaterra, mas sim ao sul, abaixo de Portugal, certo? E da Itália. Pronto. E também na parte da África, só que na parte norte da África, e ela é formada por pequenas árvores, certo? Como oliveiras e videiras, e também por moitas e arbustos. Então, a vegetação mediterrânea também é de pequeno porte, com plantas como oliveiras, certo? Videiras e também moitas e arbustos, certo? Vamos para a página 386. Em grandes áreas com a vegetação mediterrânea, principalmente na Espanha, cultivam-se as oliveiras para a produção do azeite, que abastece boa parte do território europeu.
Além das oliveiras, destaca-se a produção de uvas, utilizadas na produção de vinho. Esses tipos de cultivos são favorecidos pelo clima próprio da região, quente que recebe massas de ar provenientes do terreno africano. Então, nas grandes áreas da vegetação mediterrânea, principalmente no país, na Espanha, certo? Que algumas pessoas podem conhecer por conta dos times Barcelona e Real Madrid, certo? Então, lá eles cultivam as oliveiras, que são as árvores que dá para se extrair o azeite, que é aquele óleo que algumas pessoas usam para cozinhar, certo? Ou colocar em saladas. Então, o azeite ele vem das oliveiras, certo? E abastece boa parte do território europeu, mas que também eles exportam para outros países, certo? E além das oliveiras, professor, o que é que eles plantam lá na região do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, que leva esse nome por conta do Mar Mediterrâneo? Então, destaca-se também a produção de quê? De uvas, certo? Que é utilizadas na produção do vinho, ou seja, naquelas que você já deve ter visto, pessoas amassando as uvas com os pés para fazer vinho, mas já não mais se usa essas técnicas, ok? Já é algo mais industrial. Então, lá também são feitos um dos melhores vinhos do mundo, certo? E esses tipos de cultivo, certo? Da oliveira e também das vinícolas, são favorecidos por conta do próprio clima, certo? Da região, que é uma região quente, certo? Que recebe massas de ar proveniente do território africano, certo? Então, todo o clima e toda a vegetação e todas as chuvas, o regime de chuvas lá favorece para isso, certo? Então, essas foram as vegetações de hoje que nós estamos estudando. Lembrando que nós estamos estudando as vegetações mundiais. Eu sei que estudar as vegetações mundiais é um pouco cansativo, porque são várias, não tem como dinamizar tanto, ok? Mas aí, para se você ficar um pouquinho entediado, você pausa o vídeo, aí vai lá, coloca no Google, certo? Vegetação tropical, vegetação mediterrânea, você coloca vegetação de altitude, estepe, floresta temperada para você ter uma ideia. E também vá anotando, certo? Isso que eu estou dizendo. Professor, eu estou fazendo isso já no final, porque eu sei que vocês vão assistir esse vídeo mais de uma vez, certo? Então, para a atividade de geografia, vocês vão fazer essas duas questões da página 386, certo? Então, essas foram as nossas aulas de hoje. Espero que tenham gostado, certo? Até amanhã. Tchau!